Oi, chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia. Eu vou gravar um pouco baixo, porque eu não... Sabe que eu tô desabrigada, né? Mas eu não queria deixar o canal sem vídeos. E hoje é quinta-feira, né? Dia 12 de março de 2026. Se você chegou aqui no vídeo, colou, né? O Projeto Balaia, ele tem um objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra. E olha que legal, tem homens negros se inscrevendo no canal. Sejam muito bem-vindos, né? O canal originalmente é para mulheres, mas eu não vou expulsar vocês, fiquem à vontade, porque eu acho que o tema Palavra de Deus e Povo Negro, ele é um tema que é muito pouco falado nas instituições. E a gente vem aqui com essa proposta de trazer a Palavra de Deus, que é a Bíblia, para o povo negro, né? Eu faço o corte feminino porque eu sou mulher negra, mas a Palavra de Deus, ela também chega no coração do meu povo, que é o povo negro. Então, se você gosta dessa ideia, se inscreve, curta e compartilhe, né? Hoje eu quero fazer um devocional, mas na verdade uma reflexão de algumas coisas que aconteceram comigo nesses dias que eu tô de transição, né? Não sei pra onde Deus tá me levando, e que eu tô sendo literalmente empurrada pro meu chamado. E aqui eu queria muito falar com você, pessoa negra que tá do outro lado, porque isso foi o que o Espírito Santo, ele foi me mostrando nesses dias, né? Na noite de terça para quarta, eu estava no hotel, dormindo, depois que eu gravei o vídeo, aquele vídeo que tá aí sobre o meu testemunho em tempo real, né? O Deus que responde na hora certa. E depois que eu gravei o vídeo, eu fui dormir. Tô falando baixo porque tem um colega advogado aqui do lado. E eu tive um ataque espiritual naquele hotel, muito forte. Uma mulher negra entrou, né? Um espírito fingindo ser mulher negra entrou no meu quarto e tentou colocar a mão no meu pescoço, como para me enforcar. E aí eu paralisei naquele momento. Paralisei. Não fiquei com medo, mas eu não consegui me movimentar. Mas na minha mente eu fiquei falando: o sangue de Jesus te repreende de todo mal. Eu não aceito você aqui. Sai do meu quarto. E aí aquela figura, que é uma figura que leva, né, a identidade das meninas que eu prego aqui no projeto, ela se retirou. Mas assim, era a personificação do mal tentando esganar a minha garganta. E quando eu acordei, né, eu me dei conta de uma coisa que, se você acompanha o canal, você já sabe, eu sou autista. E uma das dificuldades que eu mais tenho no autismo é ter leitura social. Mas quando eu acordei, eu me dei conta do porquê o ataque espiritual aconteceu naquele quarto. Porque eu não estava num hotel comum, né? Eu estava num hotel que existia prostituição. Eu não posso falar o termo alto. E quem é espiritual sabe que prostituição mexe no espírito. Quando você tem relações físicas com uma pessoa, não é apenas libido, não é apenas carne. É espírito, é a conexão, né? Você já teve a experiência de se relacionar com uma pessoa que é muito bagunçada, com uma pessoa indecisa, com uma pessoa cheia de guerras espirituais? Depois que ela sai da sua vida, todo o fardo que estava nela pula para você. Você começa a ser uma pessoa indecisa, bagunçada, porque é a troca de energias. Tanto que a palavra de Deus, ela fala muito do casamento, que o ato do casamento em si é um leito sem mácula, porque ali não é que Deus rejeita o sexo, mas ele tem um objetivo sagrado. Então eu fui atacada, que eu estava nesse ambiente, e eu evangelizei essas meninas sem dar conta, porque quando eu cheguei eu fui gentil, eu abracei, olha, a palavra de Deus e tal. Fui pro quarto, cantei, peguei o violão, gravei vídeo, ministrei a palavra pra mim naquele quarto, e as meninas do quarto vizinho escutando, eu pregando, sabe?
E quando eu saí, ela estava olhando pra mim tipo assim, essa garota é alienígena. Quer dizer, ela tá aqui cantando a palavra de Deus, tá aqui tocando violão nesse espaço, sabe? Tipo, me olhando assim. Foi então que a minha ficha caiu. Cara, onde eu tô? Onde eu tô, né? Não é preconceito, mas a minha leitura social não me permitiu ver. E assim, Deus sabe o que faz. Porque aqui eu vou contar um outro testemunho, né? Eu tava pregando do amor de Deus ontem pra elas, sem saber. Mulheres negras têm um espaço que socialmente sobra para nós, porque reproduz a escravidão. Antigamente, éramos forçadas a reproduzir. Hoje, por causa do acesso pouco ao mercado de trabalho, por causa de N questões de traumas vividos na infância, como abusos, muitas mulheres negras vão para esses espaços. E sem ter a leitura social, eu fui pro campo missionário falar de Deus para elas. E foi tão legal, porque assim, elas me acolheram. E você pode pensar assim, que louco, a Laila tá falando aqui em um espaço que todo mundo olha como aos olhos, ela foi acolhida e Deus foi cuidada. Sim, sabe? Mulher negra, Deus, muitas vezes a gente pensa que Ele tá em templos. Eu já vi ombreiros, pastores que não têm o Espírito Santo. E já vi Deus em uma prostituta. Já vi Deus em um morador de rua. Porque Ele não se prende a templos e a dogmas humanos. Deus, Ele age quando Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. E sabe, nesses dias que eu tô distante do meu habitat natural, né? Deus tem me usado. Quando caiu minha ficha de onde eu estava, até ri. Eu falei assim, meu Deus, meu autismo realmente tá realmente no nível. Eu não posso mais andar sozinha. Só com o Senhor, porque não dá. Mas enquanto eu falava isso para Deus, e eu vim pra OAB, porque eu tô na OAB trabalhando, fazendo os processos. E eu tava aqui meditando, tava rindo da minha situação, né? Rindo, porque eu não vou chorar. E chegou uma advogada, uma mulher branca dos olhos verdes, e ela se afeiçoou a mim e começou a contar a vida dela. E ali o Espírito Santo me administrou, né? Eu tava com a Bíblia, eu trouxe a Bíblia ontem, isso aconteceu ontem, porque eu tô escrevendo um livro, né? O livro é Roy, o Deus que vê a mulher negra, então tenho que estar com a Bíblia o tempo todo. E ela se aproximou com toda a vida dela. E ali o Espírito Santo usou meus lábios para falar do amor de Deus, falar que ela é importante. E ela chorou na frente dos advogados, né? Foi bem legal, porque se reuniu com vários advogados ao redor da minha mesa, ouvindo a palavra. Então Deus, Ele usa nós em um bordel, né? Que eu descobri que não é hotel, é bordel. Mas também usa nós. Mas também usa nós em um escritório de advocacia, né, mulher negra? Então Deus usa quem Ele quer, no ambiente que Ele quer, sabe? Às vezes a gente pensa que tem que ter um cargo na igreja, tem que ser ombreiro, tem que ser pastor. Não, veja só o Projeto Balaia. Temos novos escritos homens, negros. As pessoas, no tempo de hoje, elas são pessoas que têm sede de ouvir a palavra de Deus. E às vezes, mulher negra, você que acompanha o canal, já tem tantas experiências legais para compartilhar no seu trabalho, na sua família. E Deus quer te usar. Deus quer muito te usar, porque os dias são maus, né? E se nós não falarmos a palavra de Deus, as pedras, elas falarão. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Tem que ser pregada. Veja só, ontem eu fiquei muito triste porque eu não consegui ir para a igreja. Porque o lugar que eu tô, eu vou desligar aqui do meu computador. O lugar que eu tô, ele é muito longe. O lugar que eu tô é muito longe da igreja. E aí eu coloquei a mão na cabeça, não, se eu for, eu vou voltar sozinha de noite, pode acontecer alguma coisa. Então eu fui prudente e voltei. E eu chorei porque eu queria ir para a igreja. Porém, lá quando eu cheguei, eu fiz um trabalho de evangelismo porque o Senhor tinha algo para fazer ali, naquele espaço, naquele lugar.
E quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor nos separou, né? Para levar a palavra para as pessoas que estão carentes. E vai de advogado a morador de rua, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas somos nós, seres humanos que somos falhos. Amém? Então a palavra que eu quero passar, o Espírito Santo quer passar para você hoje, é: se permita ser usado por Deus. Aonde quer que você esteja, né? Aonde você vai, tem almas que têm sede de ouvir a palavra dele. Aonde você vai, tem pessoas que talvez estão pensando em tirar a própria vida. E você conhece a palavra. Você já sabe que Deus ele tem um carinho. A palavra dele fala sobre nós. Então se agarre a isso e não guarde essa palavra só para você. Tá bom? E esse é o vídeo de hoje do projeto. Forte beijo. Tchau.